Bom dia, amigos do canal. Meu nome é Tassiana. Hoje trago a vocês relatos sobrenaturais com pets. Quem tem um animalzinho de estimação? Coloque no comentário: eu tenho, eu amo, eu cuido. Já que estamos aqui, me permita te acompanhar durante qualquer atividade que você esteja fazendo. Ou fique à vontade, desconecte-se um pouco do estresse e da correria do mundo exterior e prepare-se, com a bebida de sua preferência, e escute esse relato. Meu nome é André e essa foi uma experiência mais esquisita que vivi, com minha família há anos. Eu tinha cerca de 14 anos quando, na rua onde morávamos, começamos a ver por aí um gato preto com listras brancas e olhos verdes. O gato já parecia grande e, pelo menos na minha rua, todos conheciam muito bem os animais de estimação de cada um, e os bichinhos que andavam por ali. Este gato entrava nas casas de todos, segundo nos contavam os vizinhos. Meus pais não estavam satisfeitos com isso, pois pensavam que poderia trazer alguma infecção da rua ou algo do tipo. Eles estavam certos, é claro. Então, sempre o espantavam quando se aproximava. No entanto, começamos a notar que quando entrava, pelo menos em nossa casa, ele sempre estava perto da minha irmã. Quando o encontrávamos dentro, era porque ele estava no quarto dela. No início não sabíamos se era porque ela o deixava entrar, o que duvido muito, ou porque entrava pela janela, que ela sempre deixava aberta. Minha irmã sofre de convulsões desde pequena. Se não tomar sua medicação com frequência, e conto isso porque, em uma ocasião, meus pais esqueceram de repor o medicamento e ela não o tomou por 3 dias. Naquela vez, numa tarde, entramos em seu quarto e ela estava muito mal. Felizmente, a ambulância chegou a tempo, mas ainda assim foi uma situação muito delicada. Minha irmã ficou sem vida por alguns minutos, até que finalmente conseguiram trazê-la de volta no hospital. Uma experiência muito traumática para toda a família. Ela foi estabilizada e ficaria alguns dias lá. Quando voltamos para casa para pegar algumas coisas, nos vimos, meu pai e eu, com a casa toda fechada. Vimos o gato sair correndo do quarto da minha irmã. Não sabemos por onde ele entrou, mas isso significava que o gato esteve lá o tempo todo, em que estivemos no hospital. Minha irmã levou algumas semanas para se recuperar, mas não sei se foi devido ao impacto de deixar este mundo por alguns minutos ou de saber que esteve sem vida. Ela estava se comportando de forma bastante estranha. Muitas de suas atitudes e maneiras de falar conosco mudaram abruptamente. Estava tudo ao contrário do que ela era antes. Lembro-me até de ter tido uma conversa com minha mãe em que concordamos que ela já não era mais a pessoa doce que costumava ser. Tinha 16 anos, desde então tornou-se mais desafiadora com meus pais. Rude até de forma exagerada, muito irritada, e reclamava de tudo por qualquer motivo, que imaginem, até mesmo pelas coisas mais insignificantes, como a comida, com pratos que ela costumava adorar. Em 2 ocasiões. Lembro-me claramente, ela tirou o prato com toda a comida em minha mãe. Por mais que perguntássemos se ela estava bem, ela dizia que, sim, melhor do que nunca. Meu pai e eu percebemos que aquele gato ainda saía do quarto dela, quando não estávamos prestando atenção. Não sabemos por onde ele entrava e o flagramos saindo correndo do quarto de minha irmã. Por isso ficamos mais atentos para que ele não a incomodasse, mas o estranho era que minha irmã parecia não perceber que o gato estava lá. Meu pai a repreendia por isso, por deixá-lo entrar, embora a janela agora estivesse quase sempre fechada, mas ela apenas respondia coisas como: "Ah, não o vi, nem percebi que ele estava por aqui, podem tirar." E bem só fazia com que nós o tirássemos mais, batendo nele com a vassoura e jogando água. Não me orgulho disso, é claro. Minha irmã nunca ouvia, ou pelo menos dizia isso. E começávamos a acreditar que não era verdade, que ela apenas o deixava entrar, para irritar nossos pais. Um dia umas tias foram visitar nossa casa, viramos a esquina e uma de nossas vizinhas, que morava exatamente onde tínhamos parado, estava nos olhando incrédula. Ela saiu e dizendo que definitivamente aquilo não era um gato, não água comum, e que não sabia o que fazer. Depois nos contou que ele já havia assustado muitos vizinhos. Meu pai disse para minha prima e para mim que não contássemos para ninguém, que não sabia o que havia acontecido, mas que deveríamos pensar como agir, e que a vizinha tinha razão, aquilo não era um gato. Se o víssemos novamente, deveríamos ir atrás dele e pegá-lo. No entanto, eu não queria mais vê-lo, muito menos dentro de casa.
Não consigo descrever o quanto me fez mal ver aquilo. Infelizmente 2 noites depois, enquanto ia ao quarto da minha irmã, para dizer que o jantar estava pronto, percebi que ela não estava lá, pois tinha deixado a porta aberta. No entanto, quando entrei, vi aquele gato sentado no meio do chão, olhando fixamente para mim, com aqueles olhos verdes. Ficamos nos encarando em silêncio por alguns segundos, até que ele abriu a boca e eu ouvi claramente o meu nome. Mas como um miado e ao mesmo tempo falando, como uma pessoa, eu continuava imóvel olhando para ele, sem acreditar no que o gato tinha dito. Ou talvez tenha sido apenas um som semelhante. O problema é que de repente ele disse outra coisa: Ana, Ana. O nome da minha irmã, ele disse, com o mesmo tom que até hoje me assusta só de lembrar. Imaginem o grito que dei. Meu pai subiu rapidamente, a janela do quarto estava fechada, então ele conseguiu encurralá-lo e capturá-lo. Ele pegou uma antiga gaiola de pássaros que tinha guardada, a abriu por cima onde havia um cadeado, para poder abrir a tampa, e conseguiu colocar o gato dentro. Meu pai parecia assustado. Ele o deixou no pátio enquanto pensávamos no que fazer com ele. Mas já não queríamos mais tê-lo em casa ou perto dela. Meu pai decidiu levá-lo até um canal que ficava a algumas ruas de distância. Não sei por essa ideia lhe ocorreu. Ali nunca passava água exceto quando chovia, e era um lugar tranquilo, sem muita gente. Enquanto pensávamos no que fazer com aquilo, estávamos cada vez mais convencidos de que não era um gato. Eu não quis acompanhar meu pai, dava muito medo vê-lo. Ele foi sozinho no carro, não teve problema. Uma parte dele parecia não acreditar no que tínhamos visto e ouvido. Quando ele voltou, disse-me que o deixou em um lugar alto, onde não pudessem vê-lo, que não lhe aconteceria nada se a água passasse. Trancado com um pequeno cadeado que fazia parte da gaiola para que não escapasse. E de manhã veríamos o que faríamos com ele. No dia seguinte fui com meu pai de manhã, descemos até o canal, chegamos onde ele tinha deixado, mas aquele gato já não estava lá. O cadeado ainda estava no lugar e o gato não caberia, nem brincando pela porta onde os pássaros entravam. Simplesmente tinha desaparecido e meu pai parecia tão confuso, mas ao mesmo tempo aliviado. Acreditávamos que com isso ele nunca mais se aproximaria. Enquanto voltávamos para casa, ambos nos sentíamos tranquilos ao saber que aquilo tinha acabado e, na verdade, foi assim. Nunca mais vimos aquela criatura tão estranha. Quem sabe o que teria acontecido naquele dia específico. Lembro-me de ver minha irmã mais feliz do que o habitual, e quando perguntamos se ela estava bem, ela dizia que se sentia bem. O detalhe é que ela nunca mais foi a mesma. Pelo contrário, sua atitude continuou piorando, a ponto de muitas pessoas que estavam ao seu redor decidirem se afastar devido ao seu tratamento ruim com os outros. Apesar de muitas vezes tentarmos ajudá-la. Contei a uma das minhas colegas, a quem não tinha contado antes sobre isso, e ela me apresentou uma ideia ou questão, que não consigo parar de pensar. Quando terminei de falar, ela me perguntou: você já imaginou se outra alma entrou no corpo da sua irmã quando ela faleceu? E a dela foi para a do gato. Talvez seja por isso que o gato tinha tanta insistência em estar lá. Talvez seja por isso que o gato disse seus nomes, o seu e o dela. Não soube o que responder, para ser sincera. Não sei muito sobre o assunto, e agora que estou compartilhando isso com vocês, gostaria de saber se alguém que esteja ouvindo isso sabe o que pode ter acontecido. Se for isso que realmente aconteceu, minha irmã poderá estar por aí, sendo escorraçada ou até envenenada. Não sei. O remorso às vezes toma conta de mim. Eu estou distante da minha irmã, pois ela não é a mesma. Todos da minha família concordam com a mudança, para pior. Por mais que pareça irreal ou fantasioso, esse é o meu relato. O que aconteceu com a irmã da protagonista? Será que a alma dela está no gato? E vice-versa? Você acredita nisso? Haveria outra teoria para isso? Comentem. Meu nome é Abigail, sou de uma cidade próxima de Curitiba. Isso que vou contar aconteceu com meu pai quando ele trabalhava como caminhoneiro, em uma rota que cruzava vários estados do país. Ele me contou que antes de eu nascer, em uma dessas viagens pela estrada durante a noite, de repente, no meio da estrada, parado de frente para ele, havia um cavalo enorme de cor preta. Meu pai mal conseguiu vê-lo pela cor,
na escuridão da noite, e isso porque estava atento à estrada e conseguiu desviar. Olhou pelo retrovisor e não está mais lá. Bem, ele poderia ter ido embora correndo de medo. Mais adiante, quilômetros depois, no meio da rodovia parado, novamente bloqueando uma grande parte do caminho, estava novamente um cavalo preto. Meu pai fez a mesma coisa novamente, agora mais assustado. Poderia ter sido uma coincidência que dois animais cruzassem seu caminho, mas tudo aconteceu da mesma maneira. Ele olhou pelos espelhos laterais e nada está lá. O mesmo cenário. Ele me conta que isso aconteceu mais 2 vezes, exatamente da mesma maneira, essa estranha visão ou ser. Até que ele chegou a um posto de gasolina, não para abastecer, mas para clarear a mente. O senhor que trabalhava lá o viu muito pálido e perguntou o que havia acontecido. Bem, eu vi isso várias vezes na estrada, assim e assim, disse meu pai. O senhor respondeu: que bom saber que não aconteceu nada com você. Você fez bem em ficar atento. Na estrada aqui nós o vemos muito parado no meio, andando pelos lados em uma única viagem. As pessoas o veem várias vezes, mas nunca pare, e acima de tudo, não desvie o olhar da estrada, pois é assim que ele levou várias pessoas. Eu digo que é o homem assumindo essa forma. Meu pai não soube o que dizer, apenas agradeceu e esperou um pouco, até quase amanhecer, então ele podia ir com mais segurança. Até hoje meu pai nunca soube exatamente o que era aquilo, mas ele dizia que parecia tão real, que duvidava se viveu aquilo. Como podemos ver, os animais podem se comportar de forma estranha. Há forças que ainda não entendemos bem, que podem assumir a forma de qualquer criatura peluda que anda por aí ou controlá-las. São apenas suposições, o que importa aqui é: você já passou por algo estranho com os animais? Já viu eles fazendo coisas estranhas? Nos conte nos comentários, e se quiser compartilhar sua história conosco, entre em contato através do e-mail na descrição do vídeo. São 10 horas, no horário brasileiro. Muito obrigado, e se você teve alguma experiência sobrenatural, escreva para o e-mail fixado na descrição do canal. Um grande abraço a todos, até o próximo vídeo, e o último a sair, por favor apague as luzes e feche a porta. Bom dia a todos.